Pois bem, I do not know how to find out anything new without being offensive. Traduzindo, eu não sei como descobrir nada de novo sem ser ofensivo. Essa frase é de Charles Fort e nunca esteve tão atual. Nós estamos vivendo tempos em que você não pode falar nada porque a turma do mimimi se ofende. Se eu disser que gosto de laranja, a turma que gosta de tangerina vai me pegar. Esses são os tempos que nós estamos vivendo. Não são bons tempos. Não. E é muito difícil fazer um prognóstico. E qualquer tentativa de fazer um prognóstico não será muito otimista. Pois bem, mas vamos falar sobre o Luiz Elizondo. Ele voltou às notícias, parecia que ele estava apagado, porque com a vinda dessa pereba assassina, tudo ficou meio apagado, ficou meio desligado. Eu já havia comentado muito antes dela aparecer que a única coisa que iria parar a abertura ufológica seria um ataque de falsa bandeira ou qualquer coisa parecida. E aconteceu. Mas aí voltou aí à tona, porque nós temos de agendas diversas. O mundo, há 2 anos atrás, ele era bipolar. Ele tinha de um lado a Rússia, do outro lado os Estados Unidos como grandes poderes no nosso planeta, gerando comportamentos, gerando políticas, intervenções, etc, etc, etc. Isso tudo acabou. Agora é multipolar. O mundo está dividido em vários jogadores, vários players estão trabalhando para tentar o controle, se não de tudo, de alguma área, de uma região, assim como na Europa, tem um grupo tentando o controle de toda a Europa. Nos Estados Unidos, que está sendo minado por dentro, ele está se autodestruindo, não está percebendo que está acontecendo aquilo que se chama de guerra híbrida, dentro do Brasil também, e vamos dividir todo mundo, botar todo mundo para brigar um com o outro, e assim fica mais fácil estabelecer o passo seguinte das agendas, né? Cada um tem a sua. Mas vamos lá, vamos voltar para a ufologia, que é mais tranquilo. Será? Não é não. Não, segundo a Luiz Elizondo, segundo a minha própria opinião, de alguns outros pesquisadores, não é não. O Luiz Elizondo, ele fala sobre amostras biológicas de ocupação. A última rodada que aconteceu com ele foi com um podcaster canadense chamado Kurt Jaimungal, e foi sobre OVNIs. Merecia uma audiência global. Porque as conversas que nós vemos que são fantásticas, por que essas conversas estão só restritas ali, que eu considero uma das conversas mais importantes do planeta, fica restrito, confinada a um podcast. Tá? Então, a mídia mainstream, a mídia tradicional, na época que foram feitas as declarações do Pentágono e tal, publicou no New York Times, Herald, etc., jornais publicaram, mas acabou porque veio um outro assunto que vende muito mais, né? Como sempre. Mas vamos lá, a entrevista dele, que é muito interessante. O jornalista, né, o Kurt Jaimungal, fala, aqui está ele. Ele está aqui, ele está lá, ele está em toda parte. Desde a sua aparição no 6 Minutes da primavera passada, o ex-funcionário do Pentágono, Luiz Elizondo, se tornou uma máquina de entrevistas. Mas ele está apenas expandindo a conversa com pessoas que já concordam com ele. Pois é, ele diz assim o Luiz Elizondo continua sua dança em cima do alfinete. A tradução em cima do alfinete seria dançando na corda bamba. Se ele cumpre o seu acordo ou não, tem que tomar cuidado que ele tem um acordo de fidelidade, como já comentamos em outros vídeos, de fazer ou não a divulgação, até onde pode ir, página 1, página 2, página 3. Mas essa semana ele lançou várias bombas no programa do Kurt Jaimungal. Ele falou, no programa chama-se Teoria de Tudo. E tem um outro programa também que ele falou que é o Disclosure Tonight, ou Divulgação Noturna de Thomas Fessler, no YouTube, esse canal. Com o Jaimungal, Elizondo cuidadosamente sugeriu que potencialmente o governo dos Estados Unidos adquiriu amostras biológicas de outro mundo, do outro lado. E ele também sugeriu que o governo tenha a imagem desses UAPs, essas unidades voadoras não identificadas, os UFOs, que parecem mostrar seres dentro delas. Muito bom. E com Fessler, no início da semana, Elizondo basicamente saiu em mais uma daquelas frases meticulosamente formuladas, onde a linguagem corporal é tudo, e o caminho entre as linhas é amplo e claro. Ele disse que acredita na história do acidente de Roswell, 100%, disse ele. Olha só. Veja bem, o Elizondo está preso a um oath, um juramento, está preso a um protocolo de segurança do Pentágono. Então tudo que ele está falando, eu venho repetindo sempre, é programado, é autorizado para ele ir até a tal página, até um determinado nível, level 1, level 2, vai embora.
A primeira vez que muitos americanos viram Elizondo foi no verão passado, né? Como nós vimos. Quando ele aparecia visivelmente desconfortável e até irritado a responder às perguntas do repórter Bill Whittaker. Ele falava, olha Bill, eu não estou dizendo que não parece maluco, disse ele, parecendo exasperado. O que eu estou dizendo é que é real. Desde lá, então, Elizondo amadureceu, então ele se transformou numa estrela do momento, no circuito de podcast de OVNIs espalhado pelas redes. Ele está aqui, está lá, está em toda parte, embora nunca pareça um caçador de publicidade, ele não se comporta como uma pessoa que está buscando publicidade. Pelo contrário, ele está cumprindo um papel que foi entregue a ele. Ele está cumprindo uma agenda. Alguns vão argumentar que ele está super exposto, mas dado o significado incrível do que ele está obviamente dizendo, a acusação é absurda. Ao ouvir Elizondo essa semana, não houve nenhuma revelação particular que se destacasse. Essa reportagem tem 2 semanas. Tanto quanto a totalidade de tudo o que ele disse, ensinou esse ano, e o fato de que ele está dizendo isso à vista, sem aquelas imagens, normalmente as pessoas falam com o rosto escuro, né, com a voz distorcida pelo computador, né? Não, ele está falando botando a cara ali na frente de todo mundo, sem problema nenhum. Portanto, essa semana a resposta à pergunta de um ouvinte no programa Teoria de Tudo, ele perguntou sobre essa amostras biológicas, etc. Ele recebeu, o programa recebeu essa declaração oficial, né, do Luiz Elizondo, de um ex-oficial da inteligência militar com 20 anos de carreira no Pentágono. Incrível. E fica todo mundo aí, parece que não aconteceu nada. Eu recebo muitas mensagens falando um monte de besteiras, que não tem provas, não tem. O camarada está falando, saiu em toda a imprensa mundial. O que estão esperando para entrar dentro desse assunto de vez e pesquisar? Todas as áreas da ciência deviam estar enfiadas nisso, a coisa está aí. Então ele falou, tem havido amostras biológicas, a pergunta foi, eu tenho que pedir desculpas a vocês que eu resfriado, fazendo um esforço para poder falar aqui. Eu já interrompi o vídeo, já editei porque a minha voz some. Eu fiz uma live a semana passada no Alien Live, é o único canal que eu faço do Clégio, e eu tive que parar porque a minha voz desapareceu no meio da live, não teve condição. Eu estou me recuperando, estou bem. Ficar resfriado na Europa nessa época do ano não é um bom negócio. Ou no Canadá também. Acho que nem no Brasil, em lugar nenhum. Só que no Brasil eu ia pra beira da praia, né? Mas aqui a praia é gelada pra caramba. Fica a poucos quilômetros daqui, mas é um gelo, Mar do Norte. Não dá pra ir, não. Vai piorar. Então, como eu estava comentando com vocês, ele respondeu a pergunta de um ouvinte se tinha amostras biológicas. Ele respondeu assim, eu não vou expor isso e tenho cuidado quando eu disser isso. Eu vou ter muito cuidado. Eu estou sendo propositadamente muito aberto e vago ao mesmo tempo, ok? Isso é assim, eu não posso falar. Eu tenho que falar, mas não posso. Eu falo meia verdade. Bom, o que significa isso, né? Significa o que significa. É isso mesmo. Além disso, ele, quando questionado se há fotos que mostram ocupantes dentro da nave, Elizondo responde, existem algumas fotos muito atraentes por aí que parecem mostrar algo dentro de algum tipo de ocupação. E vamos deixar por aí. Exatamente o que ele falou. Existem algumas fotos muito atraentes por aí, não está comigo, e que parecem mostrar algo dentro de algum tipo de nave. Vamos deixar essa coisa como está. Como é que todos no planeta, né, o jornalista pergunta, como é que todo mundo no planeta não está falando sobre isso? Como é possível para praticamente a maioria das pessoas ignorar completamente essa história? Será que elas estão cientes disso aí que está acontecendo? Como é que uma realidade e as implicações alucinantes desse fenômeno se tornam impossíveis de ignorar? E como é que o tempo mudaram, né? Isso que eu falei, como os tempos mudaram. Como nós estamos todos, a maioria, evidente, zumbizada. Nos tornamos zumbis. Parece que os piores filmes de ficção, distopia total, está acontecendo. Charles Taylor, autor de um livro chamado Secular Age, de 2007, é um filósofo canadense, ele escreveu 800 páginas fazendo a pergunta, tentando responder a seguinte pergunta, como nós fizemos a transição de um mundo há pouco mais de 500 anos em que era virtualmente impossível não acreditar em Deus, porque era eliminado, para uma sociedade em que a crença religiosa é apenas uma das muitas opções. Como essa mudança aconteceu na percepção global? Como ocorreu?
A crença religiosa, né, como nós conhecemos, cai, como ele continua, estou lendo um trecho do livro dele, cai como um guarda-chuva epistemológico de coisas como misticismo e magia, modos de pensar que foram varridos pela revolução científica e a idade do iluminismo que chegou e hoje nós temos naves voando pelos céus. Estou falando com vocês com um computador, a inteligência artificial está aí para tudo, né? O Facebook já mudou para o Meta. O nome vai continuar Facebook, mas a empresa que engloba o Facebook vai se chamar Meta, já está em todos os jornais. Meta-universo. Nós já estamos vivendo a distopia. O Blade Runner, por aí, né? Robôs. Portanto, se nós pudermos concordar com a afirmação de Arthur Clarke, de qualquer tecnologia suficientemente avançada parece magia, então os OVNIs, os mais exóticos, né, são coisas reais. E ontologicamente reais, que obviamente representam a tecnologia avançada de alguém, de alguma coisa. Eles podem muito bem ser a base sobre qual a humanidade se balança em volta, como algo assim como um mundo perdido. A gente fica rodando ali em volta desse mundo. O Taylor, ele é católico, nesse que eu falei que você viu o livro, ele lamenta tudo isso. Ele diz que no momento nós parecemos como uma dobradiça, né, enferrujada, que de vez em quando ela está enterrada, né, sobre um sedimento de mentiras e coisas que nós somos obrigados a aceitar, e lá embaixo existe uma dobradiça que de vez em quando vem uma notícia inovadora, ou como essa dos OVNIs, parece que alguém colocou uma gotinha de óleo, ela se move um pouco, tentando abrir esse portal, né? No artigo do New York Times, num segmento de 60 minutos, desculpem, isso tudo foi publicado no artigo do New York Times. Então, nós vemos aí a reportagem do Luiz Elizondo, nós vemos o livro Skinwalkers no Pentágono, temos avistamentos comprovados pelo Pentágono, nós temos as luzes de Fênix, as várias entrevistas, os vários depoimentos de pilotos de caça que perseguiram esses objetos, e parece que a dobradiça vai se mexendo cada vez mais um pouco para abrir essa porta. Então, dada a extraordinária franqueza de Elizondo, alguém se pergunta o que diabos pode estar acontecendo para que tudo isso ainda esteja bloqueado, né? Será que por um acordo de não divulgação? E por que o Elizondo não fala mais? E o jornalista perguntando, eu já dei minha opinião, ele não fala porque não pode, né? Então ele fala assim, na entrelinhas. O geramento de segurança dele está funcionando. Quando pergunta, nós temos um disco acidentado em Roswell? Ele responde, desculpe, o juramento de segurança, eu tenho que ter cuidado. Aí o cara muda a pergunta e fala, você acredita que temos um disco quebrado em Roswell? Sim. Então, isso aí vê como é que essa coisa oscila, né? De um lado para o outro. Então ele teve essa primeira entrevista no programa, no podcast de Jay Mungal, e o ouvinte perguntou a ele, essa que eu acho mais importante, a resposta, preste bem atenção, que é a minha opinião também. Pode não ser a sua de muitas, mas é a minha opinião já há muitos anos. Eu já venho andando atrás dessa história, e é o que eu penso. A pergunta é, como seria o mundo se todos soubessem o que ele sabia? A resposta dele foi, sombrio. Pois é. Ele respondeu sombrio. Por enquanto, as conversas mais importantes e ponderadas sobre OVNIs estão ocorrendo nos podcasts, o que significa essencialmente que eles estão fora, né, da maioria das pessoas, não estão na mainstream. A página da CBS no YouTube para os 6 Minutes tem 1.027.000 assinantes. O segmento de maio, quando eles falaram sobre os UAPs, teve mais de 10 milhões de visualizações. Jay Mungal, esse podcast canadense, abençoado seja, teve 104.000 assinantes no último programa em que Elizondo apareceu, que foi assistido 166.393 vezes. Muito bom. E é importante notar que Jay Mungal nem mesmo está fazendo um podcast orientado para OVNI. O programa dele não é para OVNI. É um programa variado, de assuntos variados. É como uma versão jovem de assuntos do momento. Então nós vemos aí, em 1 hora de conversa na maratona de Elizondo com Jay Mungal,
Se tivesse aparecido de novo num programa 60 Minutes ou Frontline nos Estados Unidos, são programas famosos, você imagina a repercussão que teria. Ele está falando e ninguém está prestando atenção. Então nós temos aí um conteúdo substantivo, né? Falamos dos pilotos da Marinha, que estão vendo isso, o governo investigando, e a coisa vai andando. O jornalista considera que o Luiz Elizondo é um homem honesto, com princípios e eminentemente de uma pessoa do bem. Não está afim de muita fama, ele parece que está cumprindo um papel. Ele está tentando sacudir as pessoas, sacudir algumas instituições do governo. E nos últimos meses, nos últimos 2 anos agora, né, ele disse ao público americano e ao mundo tudo o que precisamos saber para antecipar a dobradiça, para começar a botar mais óleo nessa dobradiça e livrar da ferrugem e lidar com as implicações surpreendentes desse caso. O quadro geral que é discutido abertamente dentro da comunidade OVNI está totalmente mudado. É tão ver que alguns canais de ufologia ficaram meio sem chão, porque o assunto agora não tem mais que ficar falando de luzinha aqui, luzinha ali, ET de Varginha, essas coisas, nova testemunha de ET de Varginha. Está na hora de caminhar para coisa séria. Passou, já está confirmado. Então agora a investigação tem que passar para um outro patamar. Né? Nós vemos a planeta sendo descoberta aos montes, a cada mês se descobre mais um exoplaneta, planetas bem parecidos com a Terra, o universo está cheio de vida, tem água em Marte, tem água na Lua, e por aí vai. Como eu falei no vídeo passado, a cada mês muda, a cada ano muda tudo, nós estamos avançando, esse é o lado bom da tecnologia, embora na parte social e política nós estejamos meio mergulhados numa coisa bem sombria também. Pois é, então isso aí. Nós vemos que ainda existe muita coisa debaixo desse angu, e ele prometeu para os próximos meses mais declarações. Ele deve estar esperando ordens, o momento certo, o time certo, para poder revelar mais novidades sobre esse assunto. Agora vamos falar sobre uma outra figura que foi importante na ufologia no passado, mas só para mostrar como esse assunto ele é recorrente, ele vem há milhares de anos acontecendo, tem estado constantemente ao nosso lado, influenciando, atrapalhando, e desde 1947, quando aconteceu o acidente lá em Roswell, é que mudou a forma desse fenômeno ser encarado, né? Passou a fazer parte da mídia, das pesquisas, muito grupo ufológico foi criado e figuras importantes, tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal, que ajudaram e atrapalharam o movimento ufológico. Vamos falar sobre eles agora aqui no próximo segmento, que é um dos ufólogos mais polêmicos que pode se incluir dentro dos ufólogos clássicos, né? Que é o J. Allen Hynek. Até já. Pois bem, a síndrome de Rochester. Nós falamos, né? Rochester é o cidadão que nós falamos no vídeo passado, que perseguiu aquele inventor do motor movido a energia eletromagnética. O cara perseguiu esse inventor até que ele quase que morreu. Pois é, tem um Rochester para pisar no pé de alguém que esteja saindo da caixinha. Quando surgiu a onda dos discos voadores, né, estourou em julho de 1947, né, com o incidente de Roswell, né, saiu na imprensa no dia 7 de julho, no dia que eu nasci dia 7 de julho, mas eu não estava lá não. Bom, surgiram muitos defensores entusiasmados, né? Alguns deles vinham coletando relatórios de coisas aéreas estranhas há anos, e já tinham conclusões prontas. O líder dessa turma toda era um tal de Raymond Palmer, que era editor da revista Amazing Stories e fundador da revista Fate. E lá estava também o Dr. Meade Lane e seus espiritualistas que diziam que estavam conversando com os ETs há anos, já naquela época, 1947. Tinha Tiffany Taylor e um bando de fortianos, seguidores de Charles Fort, que já naquela época estavam vendo grandes conspirações governamentais por trás desses fenômenos todos. No entanto, os céticos superavam muito os crentes naquela época, quer dizer, as pessoas que não acreditavam eram muito mais, como até hoje eu acredito. A maioria dos jornais tratou os relatórios de OVNIs que chegavam com leviandade. Comediantes, colunistas e comentaristas de rádio criaram uma categoria totalmente nova de humor pirata, para sacanear os ufólogos.
Qualquer pessoa com qualquer credencial científica zombaria e gargalhava, né? Os voadores eram impossíveis, eles bufavam em uníssono. Não, isso é coisa de débil mental. Essas coisas não podiam existir. E tudo era apenas uma moda boba. Mas essas coisas bobas e condenáveis não foram embora. Eles estavam e continuaram zumbizando em volta das nossas instalações militares, atômicas, pousando em rodovias, em campos agrícolas, impunemente, aparecendo para pessoas. A Força Aérea dos Estados Unidos ficou terrivelmente envergonhada, pois se os OVNIs fossem reais, eles estariam enganando os nossos militares e provavelmente a Força Aérea Americana era incapaz de defender os céus dos Estados Unidos, como ainda é. Aí está a prova. Só não sei que vocês perceberam que a Força Aérea não faz declarações a esse respeito. As informações vieram da Força Naval, da Marinha. A Marinha tem sua Força Aérea, o Exército tem a sua, até a Força Aérea, que é a principal. A Guarda Nacional tem sua própria aviação. Lá nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Pois bem, se os OVNIs fossem reais, eles estavam ferrados. Poxa, os caras... O que está acontecendo hoje? Eles estão fazendo slalom com esses caças F-18, o Super Hornet, não é? Aparece em cima das instalações, já tem vários relatos aí que desligam reatores, inclusive. Então nós vemos que a solução do governo para esse dilema foi simplesmente negar a existência desses objetos. E para esse fim eles montaram um falso escritório de relações públicas, conhecido como o famoso Projeto Blue Book, ou Livro Azul. E eles contaram com a ajuda de um proeminente astrônomo de Harvard, era o Dr. Donald Menzel. O Dr. Menzel esteve envolvido em vários projetos secretos do governo e escrevia livros de ficção científica como um hobby. E é possível que o governo pagava ele para se tornar, pagou ele, colocou ele na folha de pagamento para se tornar um porta-voz anti-OVNI. E talvez ele tenha sido apenas mais uma vítima da síndrome de Rochester, aquele cara que perseguiu o inventor. Ele se tornou mais um Rochester. Ele se tornou um anti-OVNI por causa de alguma profunda necessidade psicológica. O mesmo tipo de necessidade que levou o Randy a perseguir o Uri Geller, né? O Heise a perseguir o Zecharia Sitchin. Então o Dr. Menzel tornou-se o primeiro crítico da ufologia. Ele escreveu vários artigos, a assinatura dele sempre aparecia em revistas populares, ele escrevia muito bem. Ele tinha uma explicação científica simples para todos os avistamentos de OVNIs, dizendo que eles foram causados por inversão de ar, e essa é uma condição meteorológica criada quando bolsões de ar frios ficam presos no ar quente. Essa desculpa sempre foi usada. A diferença na densidade de ar faz com que as luzes do solo se reflitam ou refratem nas luzes. O Dr. Menzel escreveu incontáveis artigos para revistas e vários livros sobre o tema, embora ele não tenha investigado nenhum avistamento de OVNI, porque se ele investigasse qualquer avistamento, ele poderia ter descoberto que a teoria da inversão do ar não era viável. E isso, é claro, colocaria em risco todo o seu sistema de crenças. Pois bem, o Dr. Menzel, ele passou 20 anos atacando os OVNIs e a ufologia e antagonizando o inferno com a fina linha vermelha de fãs de OVNIs que levavam seus insultos para o lado pessoal. O pessoal que foi ufólogo naquela época, ser ufólogo era perigoso, inclusive. O pessoal pegava pesado. Eles sonhavam em tornar os OVNIs respeitáveis para que se tornassem respeitáveis por associação, né? Mas cada discurso de Menzel rotulava essa turma como psicóticos malucos e eles babavam e fumegavam enxofre e enchiam os jornais mimeografados. Naquela época não tinha internet. Faziam cópia mimeografada de jornais esculhambando o tal Menzel, Dr. Menzel, que era o inimigo número 1 da ufologia. Então, a luz refratada das inversões de ar explicava os brilhos engraçados no céu. Mas como Menzel explica todas as perseguições, abduções, pousos e manifestações estranhas, né, carros sendo paralisados, a sua resposta científica foi que todas as testemunhas eram mentirosas, tolas ou bêbadas. E resolveu que era isso e acabou. Era esse o discurso dele. Ele devia ser muito bem pago. É claro, né? As pessoas têm um preço, algumas têm um preço muito baixo, outras um preço muito alto. Raras são as que são incompráveis, aquelas que não têm preço, e morrem defendendo essa postura, essa posição. O Dr. Menzel, em 1966, eu tinha 15 anos de idade, apareceu em um programa de TV com o autor John Fuller. Fuller tinha acabado de passar semanas em Exeter, New Hampshire,
E ele estava vivendo entre pessoas que estavam literalmente sob o cerco de uma grande onda de aparição de OVNIs. Conversou com essas pessoas que falaram para ele, olha, John Fuller, nós estamos o tempo todo estamos vendo, tem várias testemunhas, etc, etc. O Dr. Menzel rapidamente denunciou todas as testemunhas-chave como bêbadas, embora ele não tivesse estado nem perto de Exeter. Bom, Fuller apresentou então uma defesa rápida, lógica e bem documentada, e milhões de pessoas assistiram então à queda do Dr. Menzel em rede nacional americana. Ele foi desmascarado ali pelo jornalista. Você está me chamando de mentiroso? Então o cara caiu. A partir disso, né, ele desapareceu de cena e morreu pouco tempo depois desse show, que ele foi convidado, e simplesmente se recolheu. Era exatamente porque, não sei, ainda não vi a biografia dele nessa parte. Mas para vocês terem uma ideia, então acabou um perseguidor dos ufólogos, mas veio mais um. E aí vem o homem mais odiado da história da ufologia antiga, né, que era o substituto do Menzel, que era o Dr. J. Allen Hynek. Ele virou estrela da ufologia depois que ele largou a Força Aérea. Ele veio do Brasil algumas vezes, participou de alguns simpósios, encontros aí patrocinados por revistas de ufologia. O J. Allen Hynek estava subordinado à Força Aérea Americana. E cada vez que ele fazia uma declaração pública, toda a comunidade ufológica entrava em apoplexia total. Ele era um bobo da corte, caro da Força Aérea. Ele trabalhou no projeto Grudge. O projeto Grudge começou em 1949, Roswell foi em 1947. Ele contribuiu com uma lista de mais de 200 relatos de avistamentos de OVNIs que ele alegou serem estrelas, assumindo que as pessoas eram estúpidas o suficiente para relatar estrelas para a Força Aérea dos Estados Unidos. Ele estava ensinando em uma pequena faculdade perto da base aérea da Wright-Patterson, onde é a sede do projeto Blue Book. Ainda mais, ele poderia ter adquirido ali uma pequena quantidade de dinheiro também, que ele era pago, como todos eles são pagos. A Força Aérea precisava de toda a ajuda que pudesse conseguir para manter um irado público observador de OVNIs longe das suas costas. Eles estavam procurando por alguém com credenciais acadêmicas que daria autoridade às suas declarações anti-OVNIs. Selvagens, né? Alguém pegaria o dinheiro e fugiria. Ele estava recebendo o dinheiro e ia ficar quieto, claro. Ele declarou depois que ele tinha que pagar a universidade do filho dele. Esse é o grande problema. Era um emprego, ele era um funcionário público, pago para mentir. E essa é a realidade da nossa sociedade. Ele era o famoso Dr. Gás de Pântano. Então, por 18 anos, a Força Aérea dos Estados Unidos pagou o Dr. Heineken. Eu não tenho a quantia certa, se era $50 mil por ano. Na época era muito dinheiro. Ele ganhava razoavelmente bem. Você tem todo mês aquele dinheirinho na sua conta. Ele seria consultor. Mas ele admitiu que ele nunca foi consultado sobre nada. Quando os comitês oficiais foram formados para revisar os problemas de OVNIs, a Força Aérea chamou o Dr. Menzel e um outro, que é bem conhecido de todo mundo, uma revista chamada Dr. Carl Sagan, e foi inimigo também. No final da vida que ele mudou um pouco. O papel de Hynek, de acordo com o diretor do projeto do Livro Azul, o Major Heitor Quintanilha, era simples. 2 vezes por ano, o projeto Blue Book enviava para ele um envelope pardo cheio de relatórios de avistamentos. O seu trabalho era verificar os mapas estelares e catálogos astronômicos e apresentar explicações celestiais para o fenômeno. Ele era astrofísico. O que do Major Quintanilha reclamou que muitas vezes estragou a tarefa ao afirmar que as estrelas nem mesmo eram visíveis naquela noite em questão para serem confundidas com OVNIs. E sempre que os amigos e colegas de Heineken o repreendiam sobre sua conexão com os OVNIs, ele sempre explicava que só insistia nisso para que ele pudesse colocar o seu filho na faculdade. Mas por 14 anos ele manteve uma posição anti-OVNI muito sincera. Ele era frequentemente entrevistado pela imprensa e sempre apresentava razões aparentemente plausíveis para considerar todo o assunto uma besteira. Durante aqueles 14 anos ele nunca investigou um único relato de OVNI pessoalmente. E quando um evento OVNI espetacular ocorreu e recebeu grande cobertura da imprensa, a Força Aérea chamou Hynek para explicá-lo como um balão meteorológico. Ele podia ser voo de pássaros, meteoros ou alucinação em massa. Às vezes a Força Aérea nem consultava o Heineken, mandava para ele os relatórios e só precisava assinar. Ele levou os ufólogos à loucura, elevava, né, os ufólogos à loucura. Só faltavam jogar dardos nele cada vez que ele dava uma entrevista. E todo mundo achava que ele era um grande cientista, provavelmente ao serviço da CIA.
Ele tinha que ser, para a gente ter um inimigo tão formidável contra ele, deram para ele um status imaginário. Ele, na verdade, ele não era tão... não posso falar a palavra que eu falaria como bom carioca. Ele não era aquele cara, né? Não era bem o cara. Ele era até um pouco bem mais medíocre. Em 24 de abril de 1964, um policial viu um objeto em forma de ovo pousar nos arredores de Socorro. Esse avistamento de Socorro é famoso, é clássico. No Novo México, duas pequenas figuras vestidas de branco caminharam ao redor dele e antes de decolar novamente. O policial de Lone Zamorra ficou bastante abalado e o caso recebeu ampla cobertura dos jornais. E esse foi o primeiro caso que Haneke realmente investigou. Ele estava convencido de que havia uma explicação natural. Em suas confissões publicadas na The UFO Experience, é um livro dele, Haneke contou como tentou fazer com que a Força Aérea conduzisse uma investigação mais ampla, mas eles simplesmente não estavam interessados. Para o Dr. Haneke, o incidente de Socorro foi um grande ponto de viragem. Aí é que ele vira. Ele começou a perceber, depois de 14 anos de descrença total, que talvez houvesse realmente alguma coisa não identificada zumbindo em nossos céus. E aí ele muda de lado.